Seja bem-vindo ao podcast Animação 601. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Guilherme Arinelli. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Meu nome é Guilherme e eu gostaria de dizer que não existe uma adolescência, mas várias adolescências. Olha só, frase de psicólogo já, hein? De cara, assim. É, claro. Qual adolescente é você que nos ouve? Você tem 40 anos e pode ser aí do adolescente. Exato, deixe no comentário. É. Muito bom, temos uma estreia aqui, Matheus Rocha. Olá, todas, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde. E eu fiquei na dúvida qual frase falar, mas eu pensei que é mais importante compreender o processo do que o ponto de chegada. E aí olha aí. Frase de psicólogo também, né? Também. Só com essas duas frases que vocês soltaram no começo, já vai ter um pessoal que vai pro divã direto. Pô, o que esses caras falaram? É basicamente isso. Gente, que demais ter vocês aqui. Pois é, meus amigos, olha só, hoje estamos aqui reunidos para falar aí sobre uma série que capturou a atenção de críticos e espectadores, né? Ela foi descrita por muitos como brutal, extraordinária, devastadora e até mesmo a coisa mais próxima da perfeição na TV em décadas. A gente tá falando aqui sobre Adolescência, a série aclamada aí, né, uma minissérie britânica que está na Netflix, e a gente vai conversar sobre essa série com dois psicólogos. A produção tem só 4 episódios, né? E rapidamente ela se tornou o programa mais assistido da plataforma globalmente, e cada episódio é filmado de uma forma notável, com plano sequência real, sem cortes. E isso foi o que chamou a atenção de muitos cinéfilos, né? E por isso também a gente resolveu trazer ela aqui, e aí a galera do audiovisual pirou nisso. Mas para além disso, a Adolescência também mergulha em temas urgentes aí, complexos da sociedade atual. A série expõe a influência corrosiva, né, das redes sociais e de influenciadores misóginos sobre alguns adolescentes, e aborda a ira masculina e a dificuldade que meninos enfrentam em expressar as suas emoções. E essa parte foi a que chamou a atenção de psicólogos, como os meus convidados aqui, e hoje a gente vai bater esse papo, por isso que eu, o Gui, o Matheus, né, que estamos aqui, vamos explorar aí as múltiplas camadas psicológicas, sociais e familiares que a série nos apresenta, e por isso, se você não viu Adolescência, saiba que vamos dar spoiler, e por isso fique aqui por sua conta e risco. A gente vai falar sobre a série sem medo de ficar dando spoiler. E é isso, vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Oh, police! Get down on the floor! What's going on? I've been on you and I've got two kids upstairs! What I haven't done anything! Look, you've got the wrong house, I'm telling you! You're making a big mistake! Oh, police! Suspect found! Show me how! Get your hands in the air! Get your hands in the fucking air so I can see him now! Hey, My name is D.I. Bascom. I have a warrant to search your premises, sir. Where's your son? Where's your son? He's in his bedroom! What you need me for? Where is he? Mom! Hey, he's only a kid, mate! He's in the fucking house. Okay. Hey! Jamie Miller. What's going on? The time is 6:15 a.m. and I'm arresting you on suspicion of murder. Chegava à Netflix no dia 13 de março de 2025 a série Adolescência, isso mesmo, série criada pelo Jack Dorn e pelo Stephen Graham. Stephen Graham, aliás, aparece na série, né, como o pai do Jimmy Miller, né, o garoto principal ali. E o Stephen Graham, além de ser um dos produtores, um dos criadores, ele também escreve a série. A direção dos 4 episódios é de um cara chamado Philip Barantini. É um diretor novo que tem muita carreira na frente das câmeras, ele já foi ator aí, trabalhou com várias coisas antes, né? Ele migrou para de trás das câmeras, né? E desde 2019 ele tem se dedicado mais aí à parte de direção e tem feito alguns curtas e alguns longas, mas sem dúvida a Adolescência entrou no hall aí dos projetos mais bem sucedidos. Mas para quem quiser saber, ele trabalhou como ator, por exemplo, na série Chernobyl e também já esteve em Band of Brothers,
lá em 2001. O diretor de fotografia é o Matthew Lewis, né, o cara responsável aí, né, por justamente fazer toda a dança ali, né, da parte do plano sequência. O Matthew Lewis é um cara super novo e que esteve em algumas outras séries antes de adolescência, incluindo Boiling Point, de 2023. No elenco nós temos o jovem Owen Cooper vivendo justamente o Jim Miller, né? Temos o Stephen Graham vivendo justamente o Ed Miller, né? O pai do Jimmy. Temos o Ashley Walters, que faz o detetive Bascombe, né? Junto também com a detetive Misha Frank, que é vivida pela Faye Marcy. Além disso, a gente pode citar também o Austin Haynes, que vive o Fredo, né? Que é um amigo ali do Jamie. A Emily Peace, que faz a Lisa Miller, né, a irmã do Jamie, e o Kane Davis, que faz o Ryan, outro amigo aí do Jamie. A série conta a história de um jovem, né, de 13 anos, o Jamie, que acaba sendo preso, acusado aí de ter assassinado uma colega de turma ali, né, de classe, enfim, uma menina que estudava junto com ele, e através dessa investigação a gente começa a mergulhar justamente na construção desse caso, o que levou esse caso a acontecer. A série é dividida em 4 episódios, os 4 episódios filmados em plano sequência, e aqui a gente tem justamente essa construção muito bem feita, justamente com tudo, né, que envolve essa produção. É lógico que se a gente pensar nessa trama, né, ela já é muito forte por si só, né? Um garoto de 13 anos, né, o Jamie, acusado de assassinar uma colega de escola, sangue frio e tudo mais. Mas uma coisa interessante é que a série ela não fica só na parte de investigação policial, né? Na verdade, isso fica muito no primeiro episódio ali e tal, mas ela acaba se desdobrando em outras camadas, né? A gente vai falar sobre as causas, as circunstâncias, né? O impacto em todo mundo que está ali ao redor desse caso, né? Que aconteceu ali. Inclusive o Steve Graham, que é o criador da série, que também faz o pai do Jamie, né? Ele disse que ele se baseou em vários casos reais da Inglaterra, né? De violência juvenil e tudo mais, para escrever essa série. E essa violência juvenil, especialmente focando não no quem, mas no porquê, inspirada nesses casos reais, né, explorando temas como essa influência de ambiente digital, masculinidade contemporânea e uma certa desconexão, né, entre adultos e jovens, são coisas que a gente vê ali na série e que levantam uma pergunta incômoda, que é: o que estamos deixando de ver? Né? O que acontece na vida desses adolescentes hoje que a gente não consegue ver por algum motivo? Eu queria começar por aí. Vocês assistiram a série, uma série de 4 episódios, super rápida, né? Uma minissérie. E eu queria saber, na opinião de vocês, assim, quais são os sinais ou aspectos, né, que a série evidencia que podem estar sendo ignorados pelos adultos em geral, e como vocês viram, né, a série trabalhar isso de uma forma que, né, levante essa discussão na sociedade. Eu acho que tem uma coisa que você trouxe, Rafa, que de fato, né, eu vi uma entrevista também com o Stephen Graham, que ele fala, né, um pouco das inspirações, fala da parte técnica da série também, e ele fala uma coisa nessa entrevista que eu assisti que eu acho que faz muito sentido pra mim quando a gente tá discutindo essas questões relativas à adolescência, que é assim, né, quando a gente se depara com situações tão violentas, né, assim, como a gente assiste na série, com esses comportamentos tão violentos desses adolescentes, na verdade a gente falhou como sociedade. Sim. Então, assim, né, a questão central não é o adolescente de fato, né, não é, claro, né, assim, tem uma questão dele ser autor, né, desse ato de violência, né, enfim, disso ser, da necessidade de ser investigado, etc e tal. Mas eu acho que a grande questão é que a gente falha enquanto sociedade todas as vezes que a gente vê crianças e adolescentes entrando na escola e né, enfim, fazendo ataques às escolas, e atacando os professores, atacando os colegas, ou com discursos de ódio. Então, acho que esse é um ponto muito importante que a série levanta, e que também estava por trás ali da intencionalidade da elaboração de todo o roteiro, né? E aí, acho que tem uma questão fundamental, que a gente vai ainda desdobrar mais aqui ao longo da nossa conversa, mas eu acho que uma coisa que pega muito é a dificuldade de comunicação.
né? Assim, o quanto é difícil, né, para pais, por exemplo, se aproximarem de seus filhos adolescentes. Parece que eles falam outra linguagem, outro mundo, né? Outra língua, outro mundo. As referências não são as mesmas, né? Parece que o universo da internet, o meio digital, se distancia cada vez mais do meio analógico, da vida real vivida. E aí quem não tá dentro dessas redes sociais, quem não tá dentro não domina, né, esses símbolos, essa linguagem das redes sociais, da internet e tal, parece que vai ficando cada vez mais desconectado dessa juventude que cada vez mais cedo agora entra nas redes sociais e se estabelece ali e tem as suas identidades formadas também, atravessadas pelo uso dessas tecnologias, assim. Então, eu acho que a dificuldade de comunicação, para mim, é um dos primeiros e principais fatores, assim, que a gente precisa analisar e tentar entender melhor, assim, né? Então, como que a gente tem conversado com os jovens? Como que a gente tem conversado com os adolescentes? O quanto que a gente compartilha de situações e cenários similares, o quanto que a gente conversa com eles, não numa posição verticalizada, mas numa relação mais horizontal, né? Assim, no sentido de tentar entender que mundo que ele tá, o que tá acontecendo, quais são os seus interesses, seus gostos, e não só num lugar de reprimir, né? Enfim, dizer para ele o que é certo, o que é errado, e ele tem que obedecer e pronto, assim. Então, eu acho que o afastamento, a dificuldade de comunicação é um dos indicadores de que talvez essas coisas não estejam indo por um caminho muito bom, assim, muito saudável e tal. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem enquanto adultos dessa geração, que é trazer os adolescentes, os jovens mais para perto, né? Tentar restabelecer algum tipo de contato. Claro que não é exatamente o mesmo contato, né? Assim, acho que nunca foi, historicamente falando, mas acho que restabelecer um pouco o contato, se colocar numa posição mais em conjunto, sabe? Menos punitivista, menos opressora, eu acho que pode começar a ajudar as coisas, mas acho que tem coisa ainda pra gente desdobrar a partir daí. Eu vou pegar o gancho, você falando de comunicação, que me chamou muita atenção na série, e aí tentando apreender o que não estava evidente ali, né? E algo que me chamou muita atenção, é claro, como o Rafa falou no começo, acho que tem essa questão da violência e ser brutal, né? Mas o que me chamou muito a atenção foram as cenas de violência que não são um foco ali, elas não estão no centro da cena acontecendo, e aí eu posso mencionar algumas mais pra frente, mas o quanto que a violência ela vai sendo presente em todo o enredo da história ali, e aí eu acho que cai um pouco nessa questão, inclusive, da comunicação, né? O quanto que a comunicação, quando acontecia, ela se dava por uma via violenta, né? E aí criava barreira, e aí vai criando esses núcleos, né, de interlocutores ali que só falam entre eles, e é isso a gente sabe dos impactos que isso tem pro desenvolvimento, e o quanto que isso eu acho que a série vai dando essa possibilidade, né, a direção e tudo mais, da gente ir construindo, né, não achar de fato, eu não sou muito chegado em séries de investigação policial e tudo mais, e num primeiro momento eu achei que fosse ser isso, mas aí depois a gente vai percebendo que o ponto não é achar o determinado culpado e tudo mais, mas explicar todo o contexto, enfim, que organiza a série ali. E me chamou a atenção por isso, que eu acho que a direção e tudo mais da série foi deixando algumas pistas no caminho dessa construção para tudo isso que aconteceu, né? E aí, enfim, encerra também de uma mesma forma. Mas isso que me chamou a atenção, essa violência sendo, tipo, realizada por professores, pela polícia, pelos adolescentes, pelos pais, e tudo isso acontecendo ali no mesmo contexto, no mesmo núcleo ali, se a gente for pensar assim. Você sabe que você falou um negócio que me chamou a atenção quando você fala da violência e como ela fica meio ali, né, no ar, e eu achei interessante porque o primeiro episódio em especial, a gente tem uma virada, né? Porque a gente começa com uma coisa muito invasiva da polícia invadindo a casa e pegando o menino fazendo xixi na cama ali e tal, e o pai, né, muito de mãos atadas e tal, e daí você fica naquela situação que você fala, caraca, que é isso? Que invasão e tal, e de cara você olha pra aquela criança ali e você já fala, não, tem alguma coisa errada, ele não pode ser isso, tem um conflito, né? E eu acho que isso que é muito bom da série, como muitas vezes o diretor ele coloca o nosso preconceito como uma das camadas, né, de análise daquele objeto que a gente tá vendo ali. Mas a série termina com o primeiro episódio termina com uma revelação,
né? E a violência que é mostrada pra gente naquele momento é vinda da tela, né? A gente não vê a violência tipo de cara, não é feita uma reprodução do que o menino fez, como que o menino atacou a colega e tal. Não, é muito simbólico que a violência venha da tela. O cara vira o notebook pro moleque e dá o play pra mostrar que tem uma câmera de segurança que pegou ele fazendo isso. Então é muito nítido como a série ela se desenha de uma maneira para mostrar isso, né? Que a violência ela tá ali. E aí tem uma frase que eu acho muito boa, e aí vocês como meus psicólogos aqui de plantão, que eu queria que vocês falassem um pouco dela, porque o pai, tem um momento que o pai, ele fala assim, a gente achava que ele estava seguro no quarto dele. E isso é muito potente, né? E eu acho que eu destaco também uma outra frase desse pai, né? Que depois, lá no último episódio, se eu não me engano, que ele vai retomar, que ele, numa conversa com a mãe, ele fala, né? Que eu vi e não quis acreditar. Então, ele fala, eu vi, mas ali na hora eu não pude acreditar que aquilo de fato era verdade. Então, assim, né? Mesmo isso você falando, né? Assim, que tinha uma câmera que filmou, que era uma cena explícita, ainda assim há um processo de negação, né, assim, nesse caso, porque aquele pai vive um luto também quando ele vê que o filho comete um ato desse, é capaz de cometer um ato desse, né. E aí eu acho que tem muito isso, né, quando a gente vai falar da internet, a gente vai falar das redes sociais, etc., eu gosto de fazer, assim, uma reflexão que eu acho que a gente tem que tomar cuidado com demonizar, né, assim, o uso das redes sociais, o uso das tecnologias, etc. Mas a gente tem que entender a seriedade do que a gente está falando e a gente tem que entender que são empresas gigantescas, né, que na verdade usam e configuram algoritmos, etc., para empurrar para a gente determinados conteúdos que querem que a gente fique ali durante muito tempo, né, enfim. E o que isso pode causar quando a gente está falando de crianças e adolescentes? E aí é muito isso, assim, quando ele fala... a gente achava que ele estava seguro no quarto, ele está usando talvez uma referência do processo dele de infância, de quando ele era garoto e ele estava em casa e a casa se limitava às 4 paredes da casa, né? Então, você está no espaço analógico e você está ali convivendo com aquelas pessoas. Agora, quando você está em casa, mas você está na internet, você está nas redes sociais, você está em qualquer lugar, na verdade. Você está acessando qualquer coisa, você está consumindo qualquer coisa que a internet, né, que as redes sociais podem te entregar. Inclusive, essa é uma das grandes questões com o cyberbullying, por exemplo, né, que é o que a gente vê muito hoje nas escolas, né? Quando você tinha antigamente a configuração do que hoje a gente chama que é o bullying, que é essa violência sistemática que acontece nas escolas, né, contra determinados garotos, garotas, etc e tal, mas que se configura por ser uma violência repetitiva, né, que acontece todos os dias, etc, você tinha ainda assim um momento de respiro quando essa criança voltava para casa. Então ele voltava para casa, ele conseguia, né, assim, claro que era uma situação horrível ainda assim, com essas violências repetidas, né, repetitivas, mas ainda assim ele voltava para casa e ele tinha um respiro daquilo e aquela violência talvez voltasse a acontecer no dia seguinte. No bullying e no cyberbullying, mais especificamente agora, não há um tempo de respiro dessa violência. Então mesmo quando essa criança volta para casa, quando esse adolescente volta para casa, na internet estão falando dele, né? As ameaças continuam, sim, as coisas ruins que estão falando dele continuam, etc. Então é isso. E aí eu acho que isso envolve essa questão de novo da comunicação, porque se a gente também não entende a configuração das redes sociais, se a gente não entende a comunicação que é usada nesses espaços, se a gente não entende como isso acontece, né, num movimento meio de letramento digital mesmo, assim, né, dos pais entenderem qual é a finalidade do uso dessas ferramentas, como é que elas funcionam, etc., não tem como a gente ensinar também essas crianças e esses adolescentes sobre como usar essas ferramentas. E essa é uma questão importante, né, então hoje a gente tem as redes sociais, que é uma terra meio de ninguém, né, quem define o que vai manter no ar ou o que não vai se manter no ar é a própria plataforma, né? A despeito das leis, enfim, dos países, etc., né? Então você tem uma certa flexibilidade em relação a isso, e aí você tem uma ferramenta que é super poderosa, né? Assim, no sentido de abrir um universo para vários adolescentes, para várias pessoas,
e a gente não fala sobre isso na escola, a gente não conversa com os adolescentes sobre o uso saudável das tecnologias, das redes sociais, os pais não conseguem falar com seus filhos sobre isso, os pais muitas vezes não entendem o que são essas tecnologias, né? Então, mudou o paradigma, na verdade, né? Então, não dá pra gente pensar que a adolescência de hoje é a adolescência que a gente teve há 20, 30 anos atrás. E eu acho que essa é uma das questões fundamentais também. Enquanto a gente ficar achando que, mas na minha época era melhor, na minha época a gente brincava na rua e era lindo, então veja, não é mais a sua época, né? Não é mais, mudou. Então agora é outra coisa, né? Então, assim, agora é a internet, agora é isso, são as redes sociais, isso já faz parte do processo de desenvolvimento desses adolescentes. Então, negar isso é negar a realidade. James, put the phones away, please. Where's Mr. Mallet? There's Snowgrass on him. Right, this is Detective Inspector Bascom. Hi. He's got something he wants to talk to you all about. All right, guys, look, as many of you may know, right? Oh, I'm so sorry. Detective Sergeant Frank. Frank, it's fine. I am sorry, apologise. It's okay. As many of you may know, there was a tragic incident that took place the night before last, okay? It involved a fatality among one of your schoolmates. Jimmy do it, sir. Come on, listen to the man. Oh, shit, he did! Stop swearing, please. Look, calm down. We have made one arrest, but we are here today because we still haven't found the murder weapon. Acho que tem um outro ponto também, né, que também eu acho que quando faz esse movimento de retomar e falar, na minha época a gente brincava na rua e fazia tudo isso, dá uma romantizada também do que era, né, então eu acho que tenho 28 anos, né, então eu ainda peguei um bom período de brincar na rua, e não dá pra negar que tinha sim, eu acho que situações que que colocavam as crianças, adolescentes em risco, pra também não romantizar como se, então agora a solução que a gente tem para poder resolver essa questão do cyberbullying, dessas questões de fóruns e comunidades na internet, é colocar as crianças de novo na rua. Não é isso, porque a gente sabe que tem perigo também. Mas é pensar essa responsabilização enquanto coletivo, né? Porque eu acho que tem uma coisa que eu sempre fico pensando sobre a rua, né? Que de alguma forma, ainda assim, e aí eu não tô fazendo um movimento do saudosista de achar que era tudo bem, mas tinha um movimento de quando brincar na rua, que envolvia um cuidado coletivo ali também, pelo menos no bairro onde eu cresci tinha isso. Então, a gente sempre estava brincando próximo da casa de alguém, e aí, normalmente, o adulto responsável ali estava meio de olho e tal, sempre olhando. E aí, quando a gente pensa na internet, né, que é como a frase, eu acho que tem várias frases marcantes, mas essa é uma delas, de pensou que estava seguro, o quanto que não tem essa supervisão também, né? Então, não supervisão no sentido de controle, mas de observação. Então, por ser essa suposta terra de ninguém, também esse adolescente ele pode ser qualquer pessoa, né, nas redes sociais. Ele não precisa ser ele, de fato. Ele pode ser qualquer outra pessoa. Inclusive, a gente vê, eu lembro que ano passado saíram reportagens e tudo mais, trazendo isso, que às vezes adolescentes se passavam por adultos e até mesmo, enfim, pessoas das mais possibilidades aí, e tudo isso pela internet. Então, acho que também ela não dá essa possibilidade nem só de segurança, mas também de autenticidade, eu diria, né? Porque aí isso permite essa coisa de você ser o que você quiser. E aí isso se torna um problema, porque na maioria das vezes esse ser o que quiser normalmente está envolvido com essas questões de cyberbullying e tudo mais. E aí, voltando para uma outra questão que você tocou nessa questão da escola e tudo mais, de não ter esse alívio, eu diria que cria um outro problema, que a escola fica com menos possibilidades até de alcance, porque às vezes até a escola saber que isso está acontecendo, já aconteceram muitas coisas, né? Então, como que a escola vai ter acesso às redes sociais dos alunos para ver o comentário que aconteceu, que é como aparece na série também, né? Os comentários nas publicações do Jamie. E eu acho que isso dá uma coisa interessante. Mas, um outro ponto também, que aí eu vou pegar uma fala do último episódio, que é aquela cena que eles estão sentados na cama, e a mãe fala, às vezes eu passava, era de madrugada, e eu falava pra ele dormir, e aí ele só apagava a luz e não falava nada. Uhum. E aí eu acho que ao mesmo tempo, é importante, ao mesmo tempo que a gente pensa, essa ideia de que não está seguro, mas a gente precisa estar atento a sinais, a indicadores ali, que podem evitar, e aí você sendo esses... E aí eu tô falando para pais, mas a gente pode pensar enquanto sociedade sendo responsáveis para a gente entender essas possibilidades de indicadores. Eu não estou dizendo que quem fica
no computador à noite está nesses fóruns e tudo mais, sofrendo essas questões, mas de pensar esses indicadores também, né? Então isso me chamou a atenção também nesse diálogo que eu acho que foi muito bom na série, inclusive. Vocês sabem que tem eu tava vendo uma análise e aí eu me deparei com um conceito, não sei se vocês conhecem, mas eu achei muito interessante, que é do Wilhelm Reich, que é a peste emocional. Acho que é o Reich. Reich, acho que é Reich. Mas basicamente é um adoecimento, né, da cultura e dos indivíduos causado pela repressão de sentimentos e pela falha em manter vínculos afetivos saudáveis, né? E fazendo essa relação, né, com a adolescência, é sugerido ali que a série ela mostra essa peste que ela persiste na sociedade contemporânea, se manifestando de várias maneiras, né? Então existe essa indiferença digital, né? E a gente vê vários momentos o Jamie falando sobre isso, assim, e como há uma indiferença, né, no que vai expor, ou sabe, em como se colocar ali. Existe também uma questão de um mal-estar, um estupor, assim, uma insensibilidade relacional, sabe? As pessoas se afastam e têm uma certa dificuldade de se relacionar com outras pessoas, entender, ter mais empatia. E também tem a questão da solidão silenciosa, assim, né? Que é como o que o Matheus falou, que o moleque desliga a luz e ele fica no mundinho dele, assim, e os pais não sabem direito o que está acontecendo. E a série, ao expor a repressão, né, afetiva, esse autoritarismo cultural e tal, ela retrata como esses elementos podem gerar essa peste emocional que o Wilhelm Reich, né, ele descreve e pode contribuir justamente para essa violência de gênero atual, assim. Inclusive a adesão do Jamie, né, a um discurso misógino, né, esse fechamento dele em um universo violento, né, simbólico, e tudo isso vai mostrando como isso vai realmente corroendo, assim. Vocês acham que faz sentido esse termo, esse conceito da peste emocional? Então, eu queria aproveitar para talvez a gente dar um passo para trás aqui, e a gente, até para quem está ouvindo a gente, né? Acho que para a gente falar um pouco sobre o período da adolescência, talvez, boa, né? Assim, da perspectiva. Vou tentar trazer aqui um pouco a perspectiva da psicologia como um todo, mas é muito complexo, porque a psicologia ela é muito fragmentada, né? Então ela tem muitas perspectivas teóricas, muitas abordagens e tal. É daí que vem o depende do psicólogo, né? Exato, exatamente. Então faz sentido? Depende, né? Da onde você está falando, por quê e tal. Mas assim, eu acho que tem algumas coisas que talvez sejam mais amplo consenso, assim, de maneira geral, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa estabelecer é o seguinte: a adolescência, ela não existe. Silêncio, né? Por quê? Porque a adolescência, na verdade, ela é uma construção social. A adolescência, ela não existe, ela não é um processo natural. O que a gente poderia falar, e alguns autores vão defender isso, é que a puberdade seria algo natural, né? Quando a gente está falando sobre as mudanças no corpo, quando a gente está falando sobre a primeira menstruação, no caso das meninas, o crescimento dos pelos no corpo dos meninos, etc e tal. Então, essa mudança do corpo que acontece ali por volta dos 10 até os 14, 15 anos, e aí isso vai mudando e etc e tal, isso essa mudança corporal, ela de fato acontece. Mas o que a gente chama de adolescência, ela não existe, na verdade é uma construção social. Tanto que a adolescência, ela não existia até pouco tempo atrás. Se a gente pensar nos últimos 100 anos, por exemplo, você não tinha uma compreensão sobre o que é o ser adolescente. Você tinha a infância, que também, diga-se de passagem, é uma construção social, porque quando a gente volta ainda mais no tempo, a infância também não era uma compreensão que existia, né? Essa infância que deve ser protegida, que deve ser nutrida, o lugar de criança é na escola, esse tipo de coisa. Tudo isso são construções sociais. Mas aí a gente teve a construção da infância, juntamente com o desenvolvimento das pesquisas sobre desenvolvimento infantil, e aí depois, posteriormente, a gente vem com essa construção do que a gente está chamando hoje de adolescência. E aí uma coisa importante é que no senso comum, né, e na cultura, em vários filmes também, né, enfim, na cultura americana, etc e tal, se popularizou muito a ideia do adolescente que é o rebelde.
né? O adolescente que é o aborrecente, o adolescente que é questionador, etc e tal. E isso vem muito de uma perspectiva psicanalítica também, de um autor que chama Erik Erikson, que ele vai falar que o adolescente, na verdade, ele está formando a sua identidade nesse momento desse período que a gente vai chamar de adolescência. Então é um momento em que ele nega os pais, que ele fala, olha, eu não sou igual aos meus pais, mas se eu não sou igual aos meus pais, o que eu sou então? Né? E aí ele começa a olhar para os pares dele. E aí ele começa a olhar para os colegas, e ele começa... Por isso que o grupo assume tanta importância no período da adolescência também. Essa é uma das possibilidades de análise no campo, assim, de base mais psicanalítica, a gente poderia falar. Eu e o Matheus, a gente estuda uma teoria que chama psicologia histórico-cultural, né? Que é uma teoria que vai falar o seguinte, olha... A adolescência, ela é fruto desse processo histórico, social, que hoje a gente vai chamar de adolescência, que também surge muito em decorrência da urbanização, do crescimento urbano das cidades. Porque você precisa de trabalhadores mais capacitados para trabalhar nas fábricas, que tenham uma formação, uma escolarização um pouco melhor, e aí você estende o período de escolarização, e você vai formando esse momento, que é esse momento da adolescência, que é um cara que não tá nem na vida adulta e nem na infância. Então ele é velho demais para fazer algumas coisas, mas ele é novo demais para fazer outras, né? Então ele é velho demais para a mãe ter que ficar falando para ele que ele tem que fazer a tarefa, ele já sabe sozinho que ele tem que fazer a tarefa, e ele já é velho o suficiente, por exemplo, para votar, né? Supondo, assim, a depender do país. Mas ele é muito novo ainda para beber, ou para dirigir, por exemplo, né? Ou para ter total autonomia e independência na sua própria vida, porque os pais ainda são seus responsáveis legais. Então tem uma questão social também, que vai configurando isso que a gente está chamando de adolescência, né? E aí tem uma coisa que é importante, que é o seguinte, o adolescente, ele começa, por conta dessa dinâmica social, ele começa a construir novos interesses também. E aí ele começa, a gente vai falar que assume prevalência nesse período do desenvolvimento o pensamento e a imaginação. E aí ele começa a ter mais interesse pelo mundo, ele começa a ter mais interesse pela política, pela sociologia, pela filosofia, por como o mundo funciona, etc. Só que se estabelece uma crise nesse momento da adolescência, porque ele ainda está se constituindo, ele ainda está entendendo e tendo essa ampliação dessa visão de mundo, mas a sociedade já cobra dele uma série de coisas, já cobra que ele tenha uma perspectiva sobre gênero, sobre quem é ele, sobre o que ele quer fazer em relação ao futuro dele, com o que ele quer trabalhar, do que ele gosta, do que ele não gosta, etc. E aí isso vai produzindo essa crise na adolescência, que é esse movimento meio de quem sou eu, do que eu gosto, como que eu me afirmo nesse mundo, etc. Por isso que eu abro também hoje o episódio de hoje, falando que não existe uma adolescência, mas existem muitas adolescências, né? Porque, na verdade, é uma experiência singular do que é ser adolescente. E aí a gente precisa também fazer recortes de gênero, de raça, de classe, de nacionalidade, nesse nosso caso aqui, né, do que a gente está falando também e tal. Então, acho que é importante fazer essa configuração mais ampla, porque, assim, de fato, a adolescência é um período conturbado, marcado por crises, conflitos, etc. Mas essas crises, esses conflitos, eles não é que eles sejam naturais do adolescente, mas eles são fruto dessa dinâmica relacional com a sociedade. A sociedade coloca o adolescente num determinado lugar, né? Uhum. E o priva também de fazer determinadas coisas, enquanto ele o cobra de fazer outras, né? Então, acho que é só para localizar um pouco aqui, até para quem está ouvindo, entender um pouco do que a gente está falando quando a gente está falando da adolescência, né? Por que é tão complexo discutir sobre a adolescência e por que tem tantas camadas de análise que a gente pode fazer sobre essa série também. Mas também não tem uma questão biológica, porque durante a adolescência a tomada de decisão ainda é medida pela impulsividade, né? Então existe uma capacidade limitada de avaliar risco e tal. E algumas pessoas falam que é porque o córtex frontal, né, no cérebro, ele ainda não está totalmente desenvolvido, ele só vai maturar por volta dos 20 e poucos anos e tal, então há uma certa dificuldade em tomada de decisão, por exemplo. Então, esse é um argumento, né, assim, que vai mais para o campo das neurociências, que vai falar da formação do córtex pré-frontal, né, que seria esse último mais atualizado do ser humano e tal. E de fato, assim, eu acho que a questão não é a gente negar as mudanças biológicas que de fato existem no corpo, né? Então, sim, talvez quando a gente vai pensando nessa dinâmica dessa formação junto com a sociedade, você tem uma maneira de enxergar o mundo, a vida, etc, né? A própria intensidade, por exemplo, das emoções e tal, né? Desse adolescente que está descobrindo também o que é tudo isso, os relacionamentos, a complexidade da vida adulta também, né? Então,
na verdade, é a combinação das duas coisas, né? Então a gente tem um aparato biológico que responde a esse meio, que ele está integrado a esse meio, então ele também não acontece solto, né, no espaço, etc. Então, de fato, ele vai amadurecendo, ele vai se transformando, mas o que pesa muito, né, acho que nessas análises todas, é a maneira como a própria sociedade acaba tratando esse adolescente. Porque isso também pode ser um argumento, né, pra gente falar assim, ó, tá vendo como os adolescentes são impulsivos? Logo a gente precisa controlá-los. Ou também uma outra posição que às vezes pode colocar a gente, quando a gente fica só preso a uma dinâmica muito biológica, né, que é como se a gente falasse, ó, tá vendo, o adolescente é assim, não há o que possa ser feito. Os adolescentes são inconsequentes, ponto. Naturalize isso, né, não dá pra gente fazer nada a respeito disso. Então, acho que só estou destacando, né, não é negando a dimensão biológica do corpo, das mudanças do corpo, mas é colocando isso dentro de um contexto social. Então, como que essas mudanças são interpretadas e trabalhadas no meio social em que esse adolescente está inserido, né? Então, como que a gente pensa, por exemplo, as políticas públicas para a adolescência? Como que a gente pensa o ECA, que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, desde a década de 90, né? Os direitos e os deveres da criança e do adolescente. Então, a compreensão que a gente vai ter sobre o processo do desenvolvimento é o que vai pautar muito o que a gente vai pensar por política pública, o que a gente vai pensar por como esse adolescente interage socialmente, o que ele deve fazer, se ele deve escolher uma profissão logo aos 16, 17 anos para entrar na faculdade ou não, se ele tem mais tempo para fazer isso e tal. Então, a predisposição genética a fazer algo, né, não é um garantidor de que aquilo de fato vai acontecer. E também a maneira como a gente vai lidar com isso, eu acho que é muito importante. Então, assim, tudo bem, poderia ser também mais um argumento no sentido de que, olha, tá vendo como ele ainda está em formação? Então, se ele ainda está em formação, não faz sentido a gente deixar também uma internet e as redes sociais completamente abertas para esse adolescente, né? Então, se a gente restringe acesso a filmes, a livros, etc., entendendo que coisas são próprias, apropriadas à adolescência e outras coisas não, como é que na internet a gente deixa tudo completamente aberto, né? E a gente não faz uma discussão sobre os conteúdos que são compartilhados ou que são direcionados a esse público, por exemplo? Então, acho que a gente tem um problemão na mão, na verdade, né? Eu acho que se a gente sair daqui hoje, assim, entendendo pelo menos a complexidade do assunto, acho que já é um passo importante. Eu ia comentar exatamente, acho que são duas coisas. Primeiro, quando você estava falando da questão de compreender essas adolescências, né? Durante todo o período que eu estava assistindo a série, eu fiquei pensando muito como seria uma série dessa gravada no Brasil. E aí, quando a gente pensa Brasil, a gente tem que localizar no tempo e, tipo, no tempo no sentido em que momento, em que região e tudo mais, porque eu acho que vão entrando outras questões, né? E aí eu acho que esse é o grande risco da gente pensar. Pra começar, desculpa, mas pra começar que o garoto já ia tomar um esculacho da polícia ali, né? Não, já não ia direto. Não ia direto pra delegacia nunca, né? Exato. Cara. Não, e assim, eu acho que tem uma outra coisa também, que é pensar o quanto que, tipo, esse discurso que a gente fala, né, de o córtex pré-frontal e tudo mais, o quanto que esse discurso ele é biologizante, tende a pensar essa coisa geral, né? Então, assim, então se é o córtex pré-frontal, o quanto que isso também vai justificando, então assim, então acontece lá na Inglaterra, vai acontecer aqui no Brasil então, e aí pronto, achamos a explicação, então é por isso que as coisas acontecem. E aí isso tende a deixar de lado essas outros determinantes, que é como o Gui falou aqui, que nos ajuda a compreender, né, esse fenômeno. Então acho que é importante olhar para o fenômeno. Eu diria que a gente tem que desconfiar de explicações simples para problemas complexos, né? Porque eu acho que a gente se depara com isso, né? Looks like she'd be nice, right? Isn't she? The dynamite. What do you think that means? I don't know. It's an exploding red pill. Pills, the blue pills means you see the world as it wants you to. That's from the Matrix. You've been watching the Matrix? What? Don't worry. Okay. Yeah, don't worry. Carry on. Matrix. Carry on. Red pill is like I see the truth. It's a call to action by the manosphere. Manosphere? Which is where the 100 comes in. The 80 to 20 rule. Adam, listen. My brain can't take all this. I don't know what you're talking about. Just break it down. Você estava falando desses conteúdos que vão sendo acessados e tudo mais. Uma outra fala que me chamou muita atenção, e eu acho que muitos psicólogos gostaram muito do terceiro episódio, né?
Mas o que eu mais gostei foi o último, porque ele tem alguns diálogos muito profundos, assim, e quando tá, de novo, os pais estão conversando, e aí o pai fala assim, eu achei que ele ficava lá no computador, sei lá, fazendo coisa de adolescente, vendo pornografia e tudo mais. E aí, quanto que isso é naturalizado, né, nesse discurso? Então, assim, pornografia tudo bem, mas olha, eu não sabia que, isso poderia causar, sei lá, tipo, ele ir cometer um assassinato, assim, né? E aí, o quanto que as coisas vão andando de mão dadas ali, né? Se a gente for pensar nessa questão, pensando no momento do desenvolvimento, né? Não entrando no aspecto moral, nem nada do tipo, mas o quanto que tem uma dimensão social, assim, do que é esperado e do que não é. Então é esperado que o adolescente esteja ali na puberdade e consuma pornografia e tudo mais, mas não é esperado que ele esteja em fóruns e outras coisas, né? Enfim, fiquei pensando um pouco nessas complexidades que a gente vai tendo nesse contexto, principalmente pensando na internet com esse mundo aberto. E aí, ainda falando sobre o que você falou, Rafa, sobre estar seguro ou não, eu me recordei um pouco da minha adolescência, assim, eu sempre fui adolescência e infância. Eu tive acesso a computador muito, muito novo, assim, acho que meu primeiro computador devia ter uns 7, 8 anos, e eu sempre fui muito curioso para saber como eu conseguiria entrar na Deep Web, assim, eu tinha essa coisa na minha cabeça. E eu lembro que eu nunca consegui, porque era muito difícil. Então você fazia lá, tinha um navegador, uma coisa que você precisava fazer e tal, mas era de pura curiosidade. E hoje, quando a gente vê os acessos a esses fóruns, e aí a gente vê várias plataformas tendo esses fóruns, não necessariamente na Deep Web, mas na Surface, o quanto que isso também está facilitado com esse número de informação que a gente tem na parte de cima, assim, da internet, e não só na Deep Web, né? Então, inclusive isso é uma coisa que a série, ela meio que entra na raiz disso, né? Principalmente hoje em dia, que é mostrar justamente como esses movimentos, como essa cultura incel, né? Esse celibato involuntário, né? O tal do Red Pill também, né? Se alimentam justamente dessas inseguranças e dessa baixa autoestima dos adolescentes, né? E aí vai convertendo tudo isso em ódio, né? E tudo isso vai maturando neles. E eles acabam representando esse ideal de segurança masculina que apazigua esses sentimentos de inferioridade desses jovens, justamente permitindo que eles justifiquem a sua própria insignificância, projetando essa raiva nas mulheres. E aí surge essa ira masculina, muitas vezes varrida, né, para debaixo do tapete, aí se converte em acessos de raiva, né, violenta e tudo mais, e frequentemente eles encontram, né, as mulheres como seu alvo, assim. Inclusive, o Stephen Graham, quando ele estava analisando esses casos e tal, surgiu um nome de figuras como Andrew Tate. Andrew Tate é um cara que, enfim, disseminou essa ideia dessa coisa do conteúdo Red Pill, né, e tudo mais. E aí, justamente, ele analisou, e a série meio que passa por isso também, como que esse discurso ele é muito atraente para esse público jovem masculino, porque personifica esse ideal de segurança, de sucesso, de poder, né, de masculinidade e tal. E aí isso acaba sendo uma resposta. E a série trata isso com uma sutileza, porque não é falado de Andrew Tate nem nada disso, mas é feito né, feito um olhar muito mais amplificado disso, porque um menino, e aí esse episódio é o que, eu não sei se vocês como psicólogos adoraram, mas eu adorei aquele episódio com a psicóloga conversando com ele, porque ele tem umas ondas, uns mergulhos assim emocionais que você fica, caraca, não conheço esse moleque. Sim. Então, a gente precisa, né, assim, acho que, aproveitando que a gente já tá entrando dentro nesse tópico, a gente precisa falar sobre masculinidade, né? Exato. Isso que eu ia falar, 3 homens aqui falando, né, então pensei um pouco nisso. Porque, assim, quando a gente olha também, por exemplo, mesmo aqui no Brasil, a gente olha para os dados das violências, né, acometidas na escola, esses ataques às escolas, etc., a gente tem um crescimento muito grande nos últimos anos. Isso é fato. Assim, qualquer gráfico que você pegar, né, quando você pega dados internacionais, etc., a gente tem um crescimento muito grande. E a massiva maioria desses ataques são feitos por meninos. Sim.
por meninos. Os meninos entram na escola para atacar as professoras, para atacar os colegas, as colegas, etc. Então, eu acho que esse é um outro aspecto muito importante, né? E o Jamie, né, que é o personagem principal, quando ele tá conversando até com a psicóloga mesmo, né, ele fala sobre alguns momentos, por exemplo, de raiva que o pai tem, né, algumas explosões que o pai teve, também de agressividade e tal. Então, assim, a gente tem uma masculinidade muito mal resolvida, né, muito mal resolvida, assim. E aí eu acho que é importante só fazer também uma recapitulação rápida, porque quando a gente fala, por exemplo, desse movimento Red Pill, não sei se todo mundo que tá ouvindo aqui conhece, né, mas é esse movimento. Esse nome, Red Pill, surge em referência ao filme lá do Matrix, né? Que você toma a pílula vermelha para saber a verdade das coisas, né? Para saber como que as coisas de fato acontecem, etc. E aí tem esse discurso absolutamente misógino, né? Esse discurso de uma naturalização, assim, do papel do homem, do papel da mulher, o que cada um deve fazer, etc. Na busca por esse mundo organizado. Que talvez seja uma referência, inclusive, a um tempo passado, né, que a gente tinha uma opressão muito maior, por exemplo, em relação às mulheres, uma opressão sexual, por exemplo, né, uma opressão dos direitos reprodutivos, que é onde bate muito as ondas feministas, né, quando a gente está falando sobre o movimento feminista e tal. Então, assim, talvez faça referência, inclusive, a esse mundo passado, onde tinha-se uma falsa sensação de que as coisas estavam organizadas, né, de que os papéis estavam bem definidos, etc. E aí, muito desse discurso do Red Pill ou desses discursos misóginos que a gente vê hoje em dia, começa a apontar e ganhar mais força, principalmente quando a gente começa a ter um movimento de minorias que começa a ter um pouco mais de visibilidade também, né? Então, quando a gente fala não só mais sobre gênero homem e mulher, mas quando a gente começa a falar de outros tipos de gênero fluido, quando a gente começa a falar sobre outros tipos de sexualidade, de expressão da sexualidade, de direcionamento do desejo, né? Então, não dá... Quando a gente está falando sobre sexualidade, a gente também está falando sobre identidade, a gente está falando sobre como a gente se vê no mundo, né? Para onde está direcionado o nosso desejo, a nossa energia, o que a gente acha que a gente é capaz ou não de fazer, etc. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente não está falando exatamente só do ato sexual, mas a gente está falando de todas essas representações sociais, né? Então, a gente também pode pensar o que é isso na adolescência, né? O que significa na adolescência você ser rejeitado por outras pessoas, né? Objetos do seu desejo, por exemplo. Então, isso de fato gera uma raiva, né? Gera um sentimento de rejeição, de frustração. E aí, como é que eu lido com essa frustração? E aí, muitas vezes, a gente, no campo da masculinidade, dessa masculinidade tóxica, frágil, etc., a gente lida com a frustração através da agressão, através da agressividade. E aí a gente vai bater em alguma coisa, vai lutar, vai atirar, vai não sei o que lá, vai fazer alguma coisa para extravasar um pouco essa energia e tal, mas também para reaver esse lugar imaginário de poder que a gente acha que a gente tem através da agressividade, né? Então, assim, isso é fundamental, né? Não dá pra gente falar sobre essa série toda sem a gente falar dessa crise da masculinidade, no final das contas. Que a gente não sabe que lugar mais a gente ocupa, né? Se a gente pensar esse modelo antigo e o que a gente está estabelecendo hoje na sociedade, talvez muitos homens sintam que perderam um pouco o seu lugar. Então, ele não é mais o provedor da família, porque a mulher também trabalha, né? Ele não é mais o cara adorado por todo mundo, porque, né, ele tem uma série de problemas, ele não ajuda tanto em casa, ele não sabe fazer as coisas direito, né? Enfim, as atividades domésticas. Os filhos também não têm mais a mesma relação de respeito, por exemplo, que tinham antigamente, etc e tal, né? Então ele não consegue ganhar tudo no grito. Então, que lugar que esse homem ocupa na sociedade? E é esse lugar que a gente precisa debater também, né? Porque é isso, as mulheres estão sabendo lidar bem com essas questões, assim, né? Ou pelo menos melhor, pensando nessa questão dessa agressividade, dessas explosões de violência e tal, né? Enfim, então eu fico pensando um pouco sobre isso também, assim, que de novo, a série coloca isso de uma maneira muito sutil, mas está muito presente, né, na fala tanto do Jamie, quanto do pai, quanto de outros personagens masculinos. E eu ia pegar, acho que uma outra coisa que você falou, que é nessa forma de lidar, né, porque quando a gente já pensa na adolescência e pensando principalmente nessa compreensão dos interesses e por aí vai, e aí a gente não precisa necessariamente só falar de orientação sexual, identidade de gênero ou coisa do tipo, mas de interesses de modo geral, né? E a gente sabe que também na adolescência a gente começa, não só, mas a vida, desde o bebezinho até a vida adulta, a gente vai tendo que lidar com frustrações, né? Mas pensando na adolescência enquanto esse momento em que esse sujeito está em desenvolvimento e ele começa a se entender, então, também como um sujeito ali que tem desejos, vontades e que ele já está
com uma possibilidade, ele já não é mais criança, mas também ele não é adulto, mas ele tem algumas possibilidades. E aí é exatamente nessa coisa que eu diria, como resposta a essas frustrações, essas explicações, então, do Red Pill, e esses movimentos incel e tudo mais, vem como uma explicação. Então, olha, você está se sentindo assim rejeitado por conta disso, disso e disso. Logo, a resposta é essa. E aí acho que a série consegue também, de fato, abordar essa questão de um modo tão profundo, porque a cena final do primeiro episódio que o Rafa citou, o menino fala uma frase que é interessante, né? Ele fala assim, eu não fiz nada de errado. E aí o ponto é, porque assim, nessa justificativa, ele não errou. Porque ele estava ali sendo justiceiro por uma violência que ele estava sofrendo e desconsiderando toda a problemática que envolvia um homicídio ali. Exato. E aí acho que o quanto que essas explicações, né? Então, o movimento conservador também, que vem um pouco disso, então o homem enquanto provedor e várias outras questões que a gente vê que é uma questão da sociedade e não só da adolescência, porque isso é um outro ponto que a gente não pode perder de vista, que é não colocar esse problema como sendo um problema dos adolescentes, então isso é para acontecer lá na escola. Não, a gente está aqui, a gente está falando de masculinidade, porque hoje a gente vê isso, e inclusive as próprias redes sociais, né, fomentam isso. A gente vê movimentos aí que tendem a falar sobre a virilidade, a masculinidade, o macho alfa e tudo mais, numa tentativa de conserva a essa ideia, né? Então que coloca as mulheres nesse lugar de inferioridade, por aí vai, né? E aí vai justificando essa alta taxa justificando não de modo coerente, mas essa alta taxa de feminicídios e tudo mais, né? E aí volta para as questões, quando a gente volta para o ambiente escolar, o aumento da violência, né? Eu só, para citar um dado, tem uns dados do Observatório dos Direitos Humanos do Governo Federal, ele mostra as violências no ambiente escolar, né? E aí o gráfico é interessante, que ele vai até ali 2015, ele vai mantendo um número muito parecido, mas aí de 2015 para frente ele começa a ter uma curva. Então os casos saltam de 3.800 para 7.100 em 2019. Tem uma queda em 2020 e 2021 por conta da pandemia, mas aí em 22 e 23 vai para 9.240 casos em 2022. Em 2023, 13 mil casos de violência em ambiente escolar. E aí a gente pensar o que vem desses dados. É um crescimento muito grande. É um crescimento muito grande. E aí a gente percebe que aí é o período também, não estou fazendo uma correlação boba nem nada, mas a gente pode pensar também das redes sociais, né? E aí o quanto que vem um boom de redes sociais como a gente tem hoje, mais ou menos nessa época também. Eu não estou fazendo relação direta. E do crescimento, acho, de um discurso mais radical, né? Exato. Político também, né? Dessa questão do homem, do machismo, da eliminação do outro, né? Do diferente e tal. Acho que envolve tudo isso. De ódio, né? De um modo geral, né? Mas normalmente são masculinos, né? São figuras masculinas promovendo esses discursos de ódio. Né? Can I ask you a question? Of course you can. Can you get me out of this place? I'm afraid I'm of no use to you there. Why couldn't they put me in a proper prison? A better facility wasn't available. Or putting me in a madhouse? It's a secure training centre. Training? Well, what are they training us for? The other boys just scream all the time. Been explained and they rock to backwards you, and forwards and they shout at Coronation Street. All the way through Curry. 15 up. One kid goes nuts every time he sees Steve McDonald. He's mad in here, you don't understand. This was the best place for you to be. Ryan gets to stay at home until his trial. Ryan isn't accused of such a serious Accused. crime. It's all accused. O Rafa trouxe também aí a cena aí com a psicóloga. Eu achei muito, muito legal na série, assim, a forma como a psicóloga é representada, sabe? Eu acho que o trabalho que ela faz. Ela tem uma postura ali muito, muito boa, assim, né? Assim, muito difícil também, né? E é muito interessante como no diálogo ali ela vai quebrando ele, né? E aí ele tem momentos que ele parece que quer meio que seduzir ela, aí tem momentos que ele vê que ele não consegue, ele se frustra, aí ele tem uma explosão de raiva, aí depois ele é rejeitado também por ela, porque daí também o trabalho acaba e aí encerrou, acabou, e aí ele também fica frustrado porque acabou, mas como assim acabou? E aí de novo tô sendo abandonado e não é isso, e etc, né? Ela assume uma postura ali que eu achei muito, muito bem representado, assim, né? Como um papel de psicólogo e tal, e da complexidade que é esse trabalho, trabalhar com, né? Estar com adolescentes, assim, acessar o adolescente e tal. Então ele testa ela várias vezes, né? Ele faz questionamento, ela oferece lá o sanduíche pra ele, aí ele
aceita, depois fala que não gosta daquele sabor, etc, né? Então, assim, tem todo um jogo de dito, não dito ali que tá muito bem representado na série, assim, eu gostei bastante. Fora a própria questão de ser uma psicóloga mulher, né, ali, que reforça ainda mais essa visão dele, porque o comportamento dele é extremamente agressivo com ela em vários momentos. Inclusive tem um momento quando ele levanta e bate na cadeira, não sei o que ele chega pra ela e fala, você aí com esse... tem medo, tá com medo de mim e tal, tipo... Você de um adolescente, né, de 13 anos, ele até fala isso. Que absurdo. Mas tem uma coisa interessante que eu não sei se eu posso ter pego errado na série, mas quando a psicóloga chega e ela fala com o policial, e o policial fala que ele falou, o anterior precisou de só três encontros. Não ficou claro pra mim se ele tava falando com aquele menino, né, ou se foi com outro. Sim. Mas eu achei interessante essa fala, porque aí eu vou abrir espaço para arte, no sentido da minha interpretação aqui, de colocar ela como mulher ali para avaliar, né? Porque eu não sei o que foi a questão e tudo mais, mas de pensar essa questão dessa relação com o feminino ali, que era a questão que ele trazia, né? E aí o quanto que oscila, né? Porque em alguns momentos ele é muito carinhoso também. Acho que na fala, e aí o quanto que é interessante, assim. E acho que tem um outro ponto que a psicóloga, ela tem uma postura muito boa ali, mas nos momentos que ela sai da sala, ela se humaniza também, né? Você vê que ela fica, tipo, ofegante, e ela de fato sente medo, porque é uma cena muito intensa ali, né? Tipo, é uma cena muito... não sei nem descrever, assim, ela é muito intensa. E como vai mostrando também essas dimensões do trabalho dela, né? Porque daí ela sai da sala e tem aquele outro policial mané lá que fica puxando o cara perguntando, cara, sem né? noção. Ele não parava de falar, aquela cena é agoniante. Então, mas é isso também, né? Assim, o quanto que a série também é delicada em mostrar essas questões, né? Porque, além disso, ela, como mulher, tem que enfrentar essas coisas no trabalho também, né? Assim, tipo, dessas inconveniências, né? Desses caras que vêm e também, de alguma forma, descredibilizam o trabalho dela, né? Ou, enfim, se acham na liberdade de fazer alguma coisa, né? De falar alguma coisa e tal. Então, isso é muito legal, assim, né? Eu acho que a série, ela vai mostrando essas coisas e ela nos coloca enquanto espectadores no lugar desse desconforto mesmo, assim. Sim. E aí acho que isso é muito potente do uso da arte também. Por isso que eu acho que é muito legal quando a gente percebe que justamente ela não vai se limitar a, tipo, culpar os pais ou a escola, ou, né, ela sugere uma responsabilidade de toda a sociedade no cuidado dos adolescentes, assim. Essa história do Jamie é descrito como um garoto normal, que se radicalizou, né, para conviver com a exclusão e, enfim, e aí ele acaba tendo essa atitude violenta e tal. Isso perpassa por toda essa estrutura social, cultural e tal que acaba moldando esse menino, né? E aí eu acho que é uma outra atitude muito feliz também da série, é justamente usar essa técnica de plano sequência, porque quando a gente tem essa técnica dentro da filmagem, né, é uma técnica que ela leva ao espectador uma sensação de realismo e tensão muito única, assim, né? Ela acaba aproximando demais o espectador da experiência dramática que a gente está vendo ali. Então, por exemplo, aqui no caso, a gente tem 4 episódios que são gravados, né, de uma maneira única ali, até depois teve um pessoal falando, mas será que não teve ali algumas costuras digitais, né, um plano sequência fake e tal, né? Que às vezes, sei lá, passa alguém na frente da câmera e quando essa pessoa passa, né, foca na parede, exatamente. Mas não, aqui realmente foram feitas com um planejamento minucioso, com coreografia, com o elenco todo preparado ali. Eles utilizaram, né, todo um equipamento, estabilizadores de última geração, né, para garantir justamente esses movimentos suaves, muito naturais com a câmera. A equipe usou um equipamento que grandes, assim, os filmmakers conhecem, que é o DJI Ronin, né, 4K, que é uma câmera super, assim, conhecida, que permitiu justamente fazer esses movimentos mais fluidos e tudo mais. E além disso, tem toda a parte de
ensaio, né? Porque antes das filmagens, o elenco e a equipe técnica passaram por semanas de ensaio, né? Adicionando gradualmente esses trechos de 5 minutos e tal, eles iam ensaiando e daí parava e fazia outro e tal, até conseguir fazer a sequência inteira. E, por exemplo, no primeiro episódio, que foi gravado com sucesso já na segunda tentativa, né? Eles tentaram uma, deu errado, fizeram a segunda, deu certo. Só que no quarto episódio, por exemplo, que daí é aquele episódio do pai que pega o carro, vai na loja, compra tinta, volta, não sei o que, eles precisaram de 16 tentativas para finalizar aquilo lá. Imagina o trampo de você mobilizar toda a equipe, fazer toda a coreografia ali e tal. Então é uma doideira isso, né? Eu ia falar que essa questão do plano de sequência, eu lembro que acho que a minha primeira experiência de assistir uma produção assim foi com aquele filme 1917, que ainda assim nele tem um corte, sim, né? Na cena da bomba tem um corte ali. Mas eu acho que a série foi muito feliz de colocar isso, porque coloca a gente ali para viver mesmo, assim, é imersivo. E é muito interessante essa questão da produção, o quanto que ela vai impactando nos afetos que a gente vai tendo a partir dessa aproximação com a obra, né? E aí acho que tem uma outra questão também nisso que você falou, Rafa, que mesmo naquela cena, que acho que é no final do segundo episódio, que ela é aérea, mesmo assim eles fizeram, né, plano de sequência, que eu vi que eles colocaram num drone a câmera, e aí fizeram uma coisa meio suavizada, porque, assim, é sensacional, assim, como eles vão organizar. Eu não sei se é no segundo ou no terceiro episódio agora. É no segundo, é no final do segundo, né? Eu ia perguntar pro Rafa, porque assim, não sei, isso é uma coisa que ficou na minha cabeça também. Claro que tem uma questão do primor técnico, né? Acho que pra conseguir gravar essa cena, né? O plano de sequência e tal. E você falou do efeito do plano de sequência em aproximar, né, o espectador da história que está sendo contada, até porque você só consegue ver o de fato que está acontecendo ali na tua frente, né? Interessante isso, né? Não tem um corte pra, tipo, o que está acontecendo dentro da sala, o que está acontecendo fora da sala com outras pessoas, né? Você só sabe o que está acontecendo ali, que está mostrando. Mas por que você acha que isso é uma estratégia interessante para essa série, por exemplo? Assim, pensar no plano de sequência não só na questão da dificuldade técnica, do primor técnico, mas como linguagem, assim, para contar essa história. Eu acho que uma das coisas que facilita demais é porque essa técnica, ela meio que coloca o espectador quase que como um personagem silencioso, né? Quando a gente caminha junto com ele e aí entra dentro do carro e vai pra delegacia, vai ver o depoimento e tudo mais, é meio como se a gente estivesse junto ali. Talvez naquele momento um policial quietinho, que não fala muito e só observa, né? Porque até, por exemplo, na cena em que ele tá dentro da delegacia e aí ele precisa ser revistado, a câmera fica no pai, né? É como se a gente estivesse de costas, inclusive, né? Todo mundo vira de costas pro menino ficar um pouco mais à vontade dentro daquela revista íntima ali. Inclusive a câmera. Então é como se a gente estivesse o tempo todo ali junto, olhando, observando e tal. E eu acho que isso humaniza muito mais, sabe? Tudo que a gente tá vendo. Porque a gente não sabe realmente. Tipo, enquanto a gente tá ali vendo o depoimento dele, a gente não sabe se a mãe tá chorando do lado de fora, ou enfim, se tem um amigo que tá planejando esconder a prova e não sei o que e tal. A gente não sabe nada disso. Então eu acho que isso é muito feliz, assim, né, nessa série, sabe? A hora que coloca dessa forma é realmente muito bom. Inclusive, essa cena da psicóloga, ela foi iluminada de uma maneira pra não ter a sombra do câmera, sabe? Porque tem vários momentos ali que o cara fica girando ao redor da mesa o tempo todo e a gente não vê um reflexo, não vê uma sombra do cara, né, em cima do menino e tal, porque ela foi toda iluminada de uma maneira super específica pra isso. Então a gente vira um personagem invisível, silencioso, sabe? Sabe aquela história de qual superpoder você gostaria de ter? Eu gostaria de ser invisível. É tipo isso, né? Então acho que isso que torna isso muito feliz. You know, we thought he was safe, didn't we? Didn't we think he was safe? What harm can he do in there? Thought we were doing the right thing. I was a good mom. She was. I'm a good mom. You're a good dad, a great dad. But we made him.
My dad made me. Oh, did I make that? Uma coisa que eu queria falar com vocês que estudam isso e entendem é justamente sobre como a série examina as falhas do sistema educacional, né? A gente vê na série um momento, e eu acho isso importante, de como a série passa por isso também, que é justamente quando a gente acompanha os policiais indo até a escola. E ali a gente consegue ver a escola como essa panela de pressão caótica, né? Onde os professores eles ficam tentando lutar ali para controlar minimamente os alunos que ficam dispersos. A instituição fica super preocupada em manter a relação, né, com os pais, no aprimoramento ali do que está acontecendo e tudo mais. Então tem uma questão ali de dificuldade também de conexão entre escola e os pais e tal. E esse ambiente escolar, ele é constantemente afetado pelo uso constante, né, de celulares, de redes sociais e tudo mais. E a gente vê ele como um espelho, né, desse caos adulto que os garotos estão vendo. E a ideia do bullying também é um elemento presente ali, né? Porque é uma coisa meio cíclica, assim. O James sofria bullying, mas ele praticava bullying também. É uma coisa meio que vai acontecendo ali. Então tem uma dificuldade em medir esse uso da tecnologia na escola, mesmo quando ele é proibido, né? Revela justamente essa impotência institucional ali que reflete uma crise maior, né, de autoridade adulta e tudo mais. E eu queria saber de vocês como é que vocês viram isso, assim, porque é mais um tempero para essa história, porque a gente está falando de um ambiente, né, escolar que é caótico, a gente está falando de bullying, a gente está falando de masculinidade tóxica, então tem várias coisas que culminam justamente naquele ato que o Jamie pratica, né? Como é que vocês viram essa representação desse sistema educacional? Assim? Eu ia comentar que eu acho que como a escola é representada ali me chamou muita atenção, mas não no sentido da surpresa, mas o como que ela cai numa coisa genérica, assim como eu estava falando da adolescência, mas acho que pensando que hoje, se você vai numa escola, e aí pensando eu nos meus espaços, tanto de atuação como psicólogo escolar, mas também de pesquisa, supervisor e tudo mais, que não é uma cena difícil de se encontrar, né? Então, o professor pega e dá um berro ali, e aí o aluno faz uma brincadeira e um negócio ali, mas tudo tentando ser organizado e gerido pela violência, né? Então, assim, não é não a violência física só necessariamente, mas a violência no grito, na humilhação, até mesmo naquele professor que ele parece ser meio desajeitado, assim, esqueci o nome do professor, que ele vem todo bagunçado ali, mas de uma negligência com aquela turma também, e aí, de repente, toca o alarme lá do incêndio, todo mundo sai correndo, aí começa uma briga, a menina tá chorando na sala, e aí quando você vai, e se você tem a experiência de estar numa escola cotidianamente, aí pode falar para professores e profissionais que estão envolvidos também, você sabe que o cotidiano da escola é esse. Ele é de fato esse caos, e que a gente precisa estar atento por isso, né? Porque a questão é caos, porque, claro, tem muitas pessoas ali, é um momento de às vezes, desses adolescentes poderem se expressar e tudo mais, mas é sempre pensar uma questão que minha orientadora fala bastante isso, eu nunca perco isso de vista, para a gente não esquecer quem são os adultos dessas relações. Então, os adultos ali eram os professores, a coordenação, os policiais que estavam ali, para a gente não perder de vista enquanto responsáveis também por tudo aquilo que está acontecendo, sabe? Sim. Mas eu achei muito interessante como o caos é representado ali, porque eu acho que isso acontece na escola ali, né? Enfim. Esse episódio que retrata a escola, assim, nossa, foi muito incômodo, assim, pra mim, muito angustiante, assim, porque é isso, né, é o que o Matheus falou, assim, não é difícil você encontrar algo parecido, por exemplo, nas escolas públicas aqui do Brasil, né, enfim, a gente trabalha com escola pública já há bastante tempo aqui, o Matheus também fez a pesquisa dele, né, os trabalhos dele na escola pública, assim como eu, e aí eu queria até indicar o trabalho de uma colega nossa, que é a Rayane Silva, que ela fez a dissertação dela de mestrado, o título é A Vivência da Violência por Adolescentes de uma Escola Pública
2 pontos, contribuições da psicologia histórico-cultural. E tem um capítulo dessa dissertação dela que eu acho muito bom, assim, que ela é um capítulo que ela vai falar sobre violências que aparecem como violências e violências que não aparecem como violências na escola, né? Então, o quanto que, isso que o Matheus estava falando, né? O professor chegar atrasado, esse movimento de negligência, o abandono do espaço físico, o fato de você... enfim, ter uma relação super verticalizada, onde o professor fala, os alunos ficam quietos e tal. O quanto que isso também são violências, né? Só que são violências que muitas vezes não aparecem como violência. Só que elas contribuem para a configuração do espaço, da maneira como aquele espaço vai funcionar. Então, enquanto, de novo, né? O quanto que eu abro espaço para falar com esses adolescentes, o quanto que eu acesso esses adolescentes, ou não me interessa, ele só tem que fazer o que eu mando e pronto, né? Enfim, e aí eu vou agindo de maneira cada vez mais violenta, mais agressiva, e eu sou o adulto da relação. Eu sou o professor que escolhi estar ali, aquilo é meu trabalho, né? Uhum. O adolescente, ele está ali porque ele tem que estar ali. É uma política pública do campo da educação, que ele é obrigado, né, a cumprir ali, pelo menos a educação básica. Então, eu sou o professor, né? Então, assim, qual que é a minha responsabilidade enquanto adulto nessa relação? E eu acho que uma coisa que para mim nesse episódio fica muito, muito evidente, que é uma coisa que às vezes eu sinto isso na escola também, quando eu estou trabalhando com adolescentes, é você ter a certeza de que você não está entendendo tudo que está acontecendo ali a todo momento, né? Porque não tem como. Então, acho que até o filho lá do policial, né, que chama ele, e aí me dá uma angústia gigante, assim, porque parece que eles não falam, eles não conversam, né? Tipo assim, fala, cara. Fala logo, o que você tá querendo dizer, né, assim. E aí eles ficam assim, num negócio, e é difícil de falar, é difícil e tal. E ele fala isso, né, ele fala, vocês não estão vendo o que tá acontecendo debaixo do nariz de vocês, né. Vocês não sabem o que é esse emoji aqui, vocês não sabem o que é essa expressão, vocês não sabem o que é isso aqui. E é isso aqui que, na verdade, acontece na escola. É isso, né, essa dinâmica de verdade que acontece. E é muito isso mesmo, assim, muitas vezes você está na escola, ou o professor está ali, por exemplo, na frente, na sala de aula, e aí os alunos riem lá no fundo. E o professor não sabe por que eles estão rindo, né? Ele não sabe qual foi a piada que foi feita, ele não sabe qual é o meme que foi passado ali nos celulares, ele não sabe muitas vezes essa violência sistemática que está acontecendo contra um aluno da própria sala de aula ali que ele está dando aula, né? Porque todos os dias aquele aluno está sofrendo algum tipo de violência. Então, é muito angustiante, assim, mas é isso, né? Esse ambiente caótico, onde as pessoas vão tentando ganhar no grito, na opressão, na violência, na repressão, etc. A coordenadora, né, eu nem sei, não lembro que papel que ela tem ali, né, mas a que recebe os policiais, sim, meio que tenta dar conta de tudo, né, e aí ela vai andando, enquanto ela vai andando, ela vai resolvendo as coisas. Isso é muito escola, assim. Sim. Enquanto... Você tá conversando com a coordenadora enquanto ela tá andando no corredor, é um pai que chegou, é um aluno que brigou, que deu um soco na cara do outro, que daí eles têm que ir pra coordenação, é o outro que chegou sem uniforme. É esse ambiente caótico, assim, né? Que, por um lado, é muito potente, porque você tem... Na escola, você tem um encontro de várias pessoas, de várias regiões, de várias gerações, convivendo muitas horas por dia, né? Então, é muito potente, assim, a potência que as possibilidades de transformação que poderiam surgir da escola. Mas, por outro lado, também é esse lugar que conserva essas relações verticalizadas, que não remunera bem os professores, que os alunos não querem estar ali porque aquilo ali não faz sentido, não é interessante, porque aquele modelo de aula já está ultrapassado, aquele conteúdo não fala com a realidade daquele adolescente. Então, no final das contas, é meio isso, né? Finge que vocês aprendem alguma coisa, a gente finge que a gente ensina, a gente finge que quer estar aqui e a vida segue, né? Então, isso também é uma violência, né? De alguma maneira, porque esses adolescentes têm que estar lá, e aí é um tempo da vida deles que está sendo desperdiçado, são possibilidades de desenvolvimento que eles poderiam vir a ter e eles não estão tendo. E eu acho que, de modo algum, a gente está falando mal da escola no sentido que eu acho que a escola ela apanha de todos os lados, assim, né? Mas pensar essa escola enquanto esse espaço potente de desenvolvimento, que não é porque acontece todas essas coisas negativas que se justifica lutar contra ela, né? Acho que, na verdade, ela é um espaço importantíssimo de desenvolvimento, né? Mas que, ao mesmo tempo, ela acontece todas essas coisas, como a gente vê na série, né? Eu até fiquei pensando que eu acho que se a gente pensar assim, você nunca foi numa escola e tal, esse episódio é muito bom para você pensar qual que é seu papel ali, tipo,
aquele estágio de observação que normalmente a gente tem na psicologia, colocar isso, olha, isso daqui é uma vivência na escola, porque o episódio acaba com o menino pulando da janela e correndo, e eu falei, gente, que loucura é essa aqui? E às vezes a escola é isso, sabe? Às vezes você tá lá, o menino... já teve vezes de eu estar lá, o menino do nada tirou um salame da mochila e tava lá comendo salame na escola, sabe? Então, porque ele queria lá, sei lá, se divertir com os amigos. Então, o quanto que ele é potente também, esse espaço, né? Acho que é legal também a gente pensar por esse lado também. E essa coisa que o Gui falou sobre essa sensação de angústia, né, é interessante, porque eu acho que até isso, a utilização do plano sequência potencializa, sabe? Essa intensidade de você levar para o espectador a sensação de angústia, né? Porque ele te impossibilita de escapar daqueles momentos presentes que você tá vendo. Tipo, a partir do momento que você entra naquilo, não vai ter corte, sabe? Tipo, não vai cortar pra uma pessoa, sei lá, comendo um sorvete na praça no meio de um diálogo tenso. Você não tem isso. Eu não sei se eu posso fazer esse comentário, mas aí é o grande erro da dona Netflix colocar os anúncios, porque tinha alguns momentos que eu fiquei assim, eu pago aquele plano mais barato assim, e aí tinha um momento que eu estava totalmente imerso do nada, um anúncio lá de uma cerveja, eu falava, gente, me deixa lá comer série, sabe? E aí eu fiquei pensando um pouco isso, porque eu demorei um pouco pra assistir, eu devia ter assistido na época que não tinha o anúncio ainda, mas enfim. Então, é realmente isso, porque quando tem esses cortes, você você leva os respiros, né? E tudo bem, tem narrativas que você precisa fazer isso, você vai trabalhando, vai batendo no espectador ao longo de todo aquele momento, e aí você dá uns respiros pra pessoa, né, dar uma arejada e tal. E no plano sequência não, você tem que colocar a pessoa ali, ela vai ter que vivenciar aquilo. Então, por mais angustiante que seja, tipo a falta de diálogo entre um pai e o filho, e você tá ali assistindo aquilo de camarote, você tá do lado de fora falando, pelo amor de Deus, gente, conversa, falem sobre várias coisas e tal. Não fala, não sai daquilo, né? Então realmente isso é impressionante. E tem o último episódio, porque assim, teve, além das várias críticas positivas à série, teve algumas críticas negativas do pessoal falando, a série não tem desfecho, não termina, a série é longa, é arrastada, é não sei o que e tal. São pessoas que realmente não se conectaram com a proposta da série, né? Mas eu acho o último episódio também muito especial, porque meio que mostra a maturação da consciência dos pais diante aquele problema, né? Porque começa com uma coisa tipo super... eles tentando tocar a vida deles adiante, aniversário do pai, vamos lá, vamos viver a isso daqui e tal. Depois eles caem naquele lance lá, né, do carro pichado lá e tal, e aí tem aquela cena deles dentro do carro conversando sobre o dia a dia, o tempo todo eles tentando escapar daquela realidade que oprime eles o tempo todo, ou de encarar a realidade também, né? E aí naquela cena que eu acho incrível, assim, do pai, né, entrando no quarto e gritando no travesseiro, puta, aquilo ali é de cortar o coração, né? Não, e acho que tem uma quebra também, que eles estão tentando fugir, aí quando eles estão voltando no carro, o Jamie liga, né? Sim, E aí o Jamie fala, eu vou falar que eu sou culpado. E aí isso quebra eles, né? Eu acho que que é muito louco isso, porque eles estão ali tentando resistir, negar, etc e tal, e aí ele disse o que ele precisava dizer, na verdade, né? Sim. É isso. Eu vou falar que eu sou culpado. Ele não precisa... É porque eu acho que talvez, às vezes, as pessoas, né, o público, talvez espere, tipo assim, que são aquelas séries que explicam pro espectador o que foi que aconteceu, né? Sim, exato. Não precisa, né? Não precisa, porque quando ele fala, eu vou falar amanhã que eu sou culpado, né, lá no julgamento e tal, ele já tá falando o que é, né? Ele já... Foi filmado, tipo assim, é mais, filmado, né? mais explícito que isso, né?
Então, e aí eu acho que quando ele faz, que daí quebra os pais, porque daí né, tá com a irmã ali e tal, que daí depois eles chegam em casa, né? E aí eu acho que a partir dali tem essa quebra que chega nesse ponto da realidade que você falou, assim, que era a realidade que eles estavam tentando negar. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando na profundidade da cena, que aí é aquela câmera, aí ele coloca o ursinho lá e cobre assim, que o quanto também tem essa potência, assim, de tipo, ele ainda assim, sendo esse adolescente que, enfim, assassinou uma pessoa, ele ainda é um adolescente, né? Ele ainda é só um adolescente. Isso me chama a atenção, assim. Eu achei esse último episódio pra mim foi muito bom, assim. E aí eu acho que o Rafa comentou um pouco isso também, um pouco mais pra trás, que é essa questão que o roteiro da série não fica tentando apontar culpados eu tudo mais. E eu acho que tem uma outra fala do casal ali quando eles estão mais perto da escada, que eu não me recordo se eu tô falando certo agora, mas ele fala algo do tipo assim, como pode ter sido a gente que criou alguma coisa assim, enfim. E aí ele pega, acho que é o pai que fala assim, da mesma forma que a nossa filha foi a gente que criou também, alguma coisa assim. E eu achei isso muito legal, porque isso também dá uma abertura pra gente poder pensar, você pode tentar fazer de tudo, o sujeito ainda tem uma autonomia, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo a gente precisa fazer coisas, porque você não tem como garantir. E aí, essa dinâmica, aí eu fiquei pensando sobre o que é esse processo. Eu não tenho filhos e tudo mais, mas esse processo de cuidar de um ser, né? De ser ali responsável pela criação de alguém, né? E que eu acho que isso aparece também no último episódio, né? Enfim, e aí eu já fiquei pensando enquanto possibilidades de discussão a partir desse episódio também, só desse episódio pensando nessa questão de paz também, né? Eu tava vendo alguns, parece que tem não sei se chega a ser um easter egg, assim, não sei, né? Nesse último episódio que eu vi um pessoal mostrando que o papel de parede do quarto parecia que tava cortado como uma faca, assim, não é? Vocês chegaram a ver isso? Não tem um corte atrás, assim, é meio estranho, eu tô incomodado com aquilo. Ele tem E parece que desde o primeiro episódio, quando a polícia entra no quarto do Jamie, que ele tá assim na cama e ele tipo assusta e coloca a mão assim na parede também e tal, parece que o corte, ele meio que tampa o corte com a mão, assim. E aí nesse episódio final aparece o corte no papel de parede também, como se fosse tipo com um estilete ou com uma faca, alguma coisa assim, sabe? Caramba. Então eu acho que eu acho que a série ela vai se utilizando dessas sutilezas, assim, né? De coisas que tá dito, né? Tá posto, na verdade, né? Assim, mas eu acho que é muito, muito legal, assim, é muito bem feito, assim, a série. Super. Tecnicamente, né? É muito legal. Eu acho que a série ela acaba nos obrigando, assim, a encarar essas perguntas incômodas, né? Que algumas dessas perguntas a gente trouxe aqui, né? Levantou. E justamente ela sugere também que o silêncio diante do intolerável, né, não é neutralidade, mas é cumplicidade. E que a solução passa justamente por esses vínculos afetivos, pela escuta ativa, né, e a coragem ética também, né, ao redor disso tudo. Então a série ela não vai dar resposta fácil, assim, quem tá esperando uma coisa fácil, tranquila lá, não vai ter isso. Ela realmente convida a gente a refletir sobre tudo isso, sobre essa educação, sobre o que a gente está fazendo, né, como a gente está produzindo essas pessoas, né, para o futuro, e o que a gente está propondo, né, para que elas sejam, e tudo isso tá lá para ser visto e ser questionado. Acho que é isso. Tem um texto da Hannah Arendt que fala crise na educação, e eu gosto muito desse texto porque no final a gente está falando aqui de muitas questões que envolvem aí a adolescente e tudo mais, mas nesse texto ela fala um pouco que a possibilidade de resolução desse problema na crise, ela vai se dar por professores, educadores e por toda a sociedade, que eu acho que a série, de fato, ela escancara isso, que a gente vai entender que não é tipo, vou colocar numa boa escola e vai resolver o problema. Eu vou ser um ótimo pai, isso vai resolver o problema, uma ótima mãe, por aí vai. Não, é todo um conjunto de possibilidades, inclusive políticas públicas, governantes, leis e etc., para poder pensar toda essa dinâmica que é muito importante. Não dá para colocar só como uma resposta. Então,
A solução para isso não, são múltiplas possibilidades ainda. Plano detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas para vocês ouvintes, né, para fazerem coisas diferentes. Já tem um plano detalhe central aqui, que é justamente assistir a série, para quem não assistiu. São só 4 episódios, enfim, super rápido de assistir e certamente vocês vão entender um pouco mais de tudo que a gente conversou aqui. Mas Gui, vamos começar com você. O que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe? Olha, eu tenho muitas coisas de fato pra falar. Assim, eu poderia ficar muito tempo aqui indicando. Mas eu vou me limitar aqui a fazer 2 indicações, sendo que a segunda, ela é meio um jabá já, tá bom? Pode ser? Tá bom. Então, lógico. a primeira é que, recentemente, eu tenho ouvido muito um podcast da Rádio Novelo, que chama Fio da Meada. Sim. Eu não sei se eu não tinha me atentado muito a esse podcast, eu não tinha ouvido muito e tal, mas eu tenho gostado muito dos temas que a Branca, acho que é a Branca Viana, se não me engano, que é a apresentadora, que ela traz, e nossa, vale muito a pena, e em especial tem um episódio que ela gravou que chama O que os psiquiatras não te contam, ou não querem que você saiba, alguma coisa assim, que fala sobre saúde mental e o quanto que a psiquiatria é muito menos certeira do que a gente imagina, né? Então é um episódio que vale muito a pena e eu queria fazer a indicação desse podcast. E a segunda indicação que eu vou fazer, e aí já fazendo meio que o jabá, para quem quiser saber mais sobre psicologia histórico-cultural, para quem quiser estudar mais sobre esse assunto, assim, que é psicólogo. O grupo não é específico para psicólogos, mas mais direcionado para psicólogos. Eu e o Matheus, a gente tem um grupo de estudos que chama Coletive. A gente faz encontros aos sábados, quinzenalmente de manhã, online, né? O encontro é online, e a gente estuda temas relacionados à psicologia, principalmente a essa perspectiva da psicologia histórico-cultural. Então a gente já discutiu lá sobre o tema da adolescência, sobre sistemas psicológicos, sobre adoecimento psicológico, sobre a prática clínica, a prática na escola, enfim, a gente já discutiu sobre várias coisas. Fica aqui a dica também para que quem quiser se aprofundar e saber um pouco mais sobre psicologia histórico-cultural, pode se aproximar também aí do nosso grupo de estudos e participar dos nossos encontros aos sábados de manhã. Muito bom. Reforço o convite também. Acho que hoje a gente falava um pouco sobre isso e enfim, é um grupo muito interessante, assim, que a gente tem aproveitado para conversar e pensar sobre psicologia. Não só sobre psicologia, né, mas principalmente. Então, qualquer um pode participar, né? Não é que eu tenho que estar estudando psicologia ou tenho que... Não. Assim, a pessoa está interessada, pode ir lá. Tem um foco, acho que principalmente para estudantes e psicólogos, mas a gente sempre pensa numa linguagem que é acessível, né, Gui? Assim, então acho que isso facilita. Então tem os grupos, todos os encontros que a gente fez desde setembro de 2023, eles estão gravados, então a pessoa pode ir assistindo conforme ela quer, e ali vai participando e tal. Se ela não conseguir participar ao vivo ali aos sábados, ela consegue assistir gravado também na plataforma e tudo mais. Isso. E o grupo é aberto para as pessoas começarem a participar ou deixarem de participar quando elas quiserem também. Então a gente tem sempre um planejamento do semestre. Se agora, nesse exato momento que você está ouvindo, você quiser fazer parte do grupo, você pode. É só você procurar aí nas redes sociais Coletive com K, e aí você vai encontrar Coletive PHC. Vai ter link aqui, né, no post desse podcast, na descrição também, né, desse podcast. Então, quem quiser vai estar lá, é só vocês clicarem, vocês vão ser direcionados aí para os lugares certos e daí já podem fazer a inscrição. E é isso. Matheus, e você? O que você trouxe de bom pra gente nessa sua estreia aqui no Cinemação? Olha, eu pensei em várias coisas, eu também teria várias dicas, mas eu vou ficar com um livro que eu li recentemente, que chama Quem Matou Meu Pai, do Edward Louis, que é um escritor francês. E é um livro que eu achei ele meio ao acaso, assim. Eu conhecia outro livro desse autor, que chama O Método, mas eu fui um dia
numa livraria, eu olhei o livro, achei interessante a capa e foi aí que aconteceu, que eu li. E é um livro muito bom e eu acho que ele dialoga um pouco com esse tema das masculinidades e várias outras questões que a gente falou. E aí eu até peguei aqui um trecho do que está na contracapa dele, que fala assim, ó, é um relato breve e poético sobre várias formas com que o preconceito social, a homofobia e a pobreza podem matar um homem. Então acho que é um livro que me pegou, assim, aquele tipo, da mesma forma que a série pega, ele me pegou. E eu acho que deixo essa dica. E também, aproveitando outra dica de série, e aí aproveitando que a gente tá falando de série, eu gosto muito de uma série que eu tô inclusive com saudade de reassistir, que é Ted Lasso. Eu acho que é uma série muito boa, de mesmo pessoas, às vezes as pessoas se afastam dela por achar que é sobre futebol, mas acho que a série fala de tudo menos futebol. E eu sou um amante de futebol, então eu me aproximei da série por aí, mas eu me peguei também nesse lugar, e eu acho que, não sei, de alguma forma me lembrei da série aqui enquanto a gente conversava. Fica então a série e esse livro, que é muito bom o livro, inclusive. Mas a gente pode falar várias outras coisas aí também. Muito bom, muito bom. Bom, eu queria deixar uma dica também de série, inclusive soltei hoje um texto lá dentro do Cinemação, e daí para quem quiser também ler, não é muito uma análise, mas enfim, é quase uma análise, uma reflexão e tal, sobre a série O Eternauta, né? Uma série que tá na Netflix, e é uma série que fala sobre pós-apocalíptico, assim, né? Começa a cair uma neve, e é uma neve tóxica, e enfim, é uma série argentina, e é uma série super interessante. Eu não quero contar muito, porque realmente eu acho que vale muito a pena quem quiser mergulhar nisso. E temos o Darín, né, na série, que é sempre muito bom de ver. E eu escrevi um texto que se chama O Eternauta, quando a ficção científica escreve nossa história melhor que os livros. Por quê? Porque é uma série baseada num quadrinho, e a Netflix acabou fazendo, né, essa série, e ela foi um sucesso estrondoso. O quadrinho, o criador da HQ é o Hector Oesterheld, que foi quem escreveu, e é um cara que foi sequestrado, torturado e desaparecido em 1977, no período da ditadura militar na Argentina. E aí a série, que vai falar sobre o extermínio, né, das pessoas, justamente por uma questão ali tóxica, e enfim, esse inimigo invisível, né, que a série cria, e que as pessoas precisam lutar contra ele, assim, tem um discurso muito legal construído ali, justamente falando sobre ditadura, sabe? Então é uma série muito bem construída, vai se basear na HQ, que é muito bem escrita também, mas a série deixa justamente essas coisas no ar, assim. Quem quiser, tipo, quero assistir uma série, enfim, uma série pós-apocalíptica, né, as pessoas tentando sobreviver nesse mundo caótico e tudo mais, mas quem quiser mergulhar um pouco mais nela, acho que vale a pena, porque a série ela vai desenhar esse período da ditadura com uma coisa muito sutil, sabe? Então essa ideia do inimigo oculto, a ideia de você ter pessoas que são aparentemente comuns e que essas pessoas precisam se unir para se contrapor àquela ameaça, e tudo isso tá ali nessas entrelinhas da série. Então acho que vale muito a pena quem quiser assistir, tá na Netflix também, super fácil de ser vista, e fica esse meu plano detalhe aí. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 601, é o primeiro episódio da série 600 que a gente está fazendo aqui, e eu só tenho que agradecer meus convidados aqui por a gente poder ter batido esse papo tão profundo, né, tão rico, sobre uma série
que as pessoas podem assistir, simplesmente achar a história legal, mas que se a gente quiser ali, né, dar uma cavocada, tentar entrar um pouco mais dentro desses meandros dela, eu acho que a gente consegue extrair outras coisas e eu acho que essa é uma das funções da arte, do cinema, do entretenimento e tudo mais. Então, muito obrigado, Matheus, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, obrigado por doar seu tempo aqui, e gostaria também que você deixasse meios de contato, como que as pessoas fazem para acompanhar seu trabalho, mandar uma mensagem para você, discutir alguma ideia, conversar, enfim. Sim, eu que agradeço também, Rafa, pelo convite. Acho que eu gosto muito de estar nesses espaços, assim, de conversar, trocar ideia e falarmos sobre uma série tão boa. Acho que a gente pensa em produções recentes, assim, acho que a gente tem tido produções interessantes. Mas é isso, assim, fico à disposição para outras conversas também. Mas aí pensando em contatos, principalmente pelo Instagram, então é Psi Matheus Rocha, então PSI, Matheus com TH, Rocha, e aí eu tenho que melhorar minhas postagens lá, mas eu sempre, acho que é uma via de contato, e também tem LinkedIn e tal, que dá para achar por lá, Matheus Rocha e tudo mais. Acho que são essas duas principais vias que podem me encontrar, e também pelo coletivo PHC, o Guilherme já falou antes também, e acho que são essas duas redes que a gente tem atuado agora e que acho que dá para vocês me localizarem, pensarem um pouco. No meu Instagram, eu posto um pouco também do cotidiano de professor também, posto algumas coisas por ali, e acho que é isso. Maravilha, muito obrigado mais uma vez. Gui, obrigado também pelo tempo aí, né, para discutir esse assunto, acho que foi super válido. E também deixa seus meios de contato aí, para quem não percebeu, o Guilherme tem o mesmo sobrenome que eu, por uma questão puramente familiar. Só esse detalhe, né? Só esse detalhe. Então, Rafa, mais uma vez é um prazer estar aqui de volta, né? Eu participo de tempos 601, eu devo ter participado da outra vez, acho que não quanto. 300 e pouco, eu acho. Não, foi antes. No ano passado você não gravou aqui, não? Acho que não. Eu faço algumas contribuições pontuais, assim, às vezes quando preciso de algum áudio, alguma coisa assim. Mas, enfim, muito obrigado pelo convite, muito obrigado também, Matheus. Matheus é um parceiraço aí de trabalho já há muitos anos, então é muito bom também dividir esse espaço aqui com ele. Eu tenho um site que chama guilhermearinelli.com, o Arinelli é com 2 L's e I no final, né? Então nesse site dá para vocês entrar em contato comigo, entender um pouco melhor aí o meu trabalho, as coisas que eu faço, publicações, etc. E também o Instagram, que também é Guilherme Arinelli. Agora eu também estou me aventurando no TikTok, né? E aí é um outro movimento. TikTok é Guilherme.Arinelli. Então eu preciso ajustar ali ainda. Mas, enfim, a gente tem feito publicações, né? Acho que com frequência ali no Instagram e tal. Então, falo bastante sobre psicologia. Falo com, né, meu público, assim, principalmente são interessados em psicologia, estudantes de psicologia, profissionais recém-formados. Faço indicação de materiais também, séries, livros, etc. Então, o Instagram está bem ativo ali, com o grande apoio da Isso Aí Design e do Rafael Arinelli também, e de outras pessoas aí participando aí da organização do meu Instagram. Então, muito obrigado mais uma vez, eu fico à disposição para a gente continuar essa conversa, né? Para quem ouviu aqui, gostou, se quiser mandar também comentários, a gente vai conversando aí nas próximas semanas. E TikTok é rede social adolescente, viu? Pois é, olha aí, você vê que eu tô me esforçando, né? Eu falei da comunicação, eu ainda não fiz dancinha e pretendo não fazer, mas... Já saiu de moda, eu acho, né, também. Já saiu, tá. Agora eu tenho que fazer um vídeo e tenho que narrar o vídeo, né? Isso, eu tô fazendo ali. Ou também aquele vídeo cortado no meio, enquanto em cima tá passando uma receita de pão de queijo, e embaixo você fazendo uma análise. Acho que essa pode ser uma boa estratégia. Coloca vídeos satisfatórios, né? Satisfatório. Assim.
Ai, meu Deus. É isso, gente, é isso. Muito obrigado. E aí, curtiu o episódio de hoje? Bora continuar essa conversa? Manda tua crítica, pergunta, teoria maluca, ou só um oi lá nas nossas redes sociais, no @cinemacal, né? Sem cedilha, sem tio, Cinemacal, ou no contato @cinemacal.com. Assim você já consegue falar com a gente lê tudo que vocês mandam. Quer falar diretamente comigo? Só me achar como Rafa Arinelli. É sempre bom trocar ideia com vocês, então manda, que eu gosto muito de falar com quem tá ouvindo o nosso podcast, então manda mensagem, procura Rafa Arinelli. E ó, segue o podcast no Spotify, na Apple Podcast, no Deezer, no Castbox ou no Orelo, né? Assim você recebe os episódios na hora que eles saem, sem depender de algoritmo maluco. E se quiser, dá aquela força pro Cinemação. Com um cafezinho por mês, você já ajuda demais a gente aqui, fora que tem um grupo no WhatsApp e presente no fim do ano. O link tá no post desse episódio. O podcast Cinemação 601 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.